Bom dia, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos para o versículo do dia deste domingo, que está escrito no livro de Lucas, capítulo 18. Primeiro versículo diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando Jesus falou essa parábola, ele estava falando de uma mulher viúva que precisava ter uma causa resolvida e ela foi pedir ajuda a um juiz iníquo. O juiz não queria resolver a sua causa, ela não tinha dinheiro para pagar um advogado. Então ela insistiu. Ela foi um dia e ela foi outro dia e ela insistia em pedir àquele juiz: resolve a minha causa. Resolve a minha causa, peleja contra o meu adversário. E aquele juiz não queria resolver a causa daquela viúva. Mas ela não desistiu. A importância da perseverança é você não desistir daquilo que você almeja. Quando você insiste, persevera, com certeza Deus vai ouvir a sua oração e vai responder. Muitas vezes você está orando há tanto tempo e nada acontece. Mas quando você persevera, chega uma hora que Jesus estende a mão e te abençoa e te dá vitória, como aquele juiz fez com aquela mulher. E um dia ele perdeu a paciência dela tanto insistir, dela tanto perseverar e falou: ainda que eu não temo a Deus e nem aos homens, eu vou resolver a causa dessa viúva para que ela não me importune mais. Então o que você tem que fazer? Importunar mesmo o mestre. Insistir na sua petição. De tanto você pedir, vai chegar uma hora que ele vai te atender. A Bíblia diz que um homem bateu na porta do seu vizinho, pediu a ele um pão, porque chegou uma visita na sua casa. E ele pediu um pão para alimentar aquele visitante. E aquele homem disse: já fechei a minha porta, eu e os meus filhos estamos, descansando, volta amanhã. Mas aquele homem insistiu em bater na porta dele, pedindo que ele trouxesse um pão para que ele oferecesse aos seus visitantes. E aquele homem se sentiu incomodado com o outro batendo na porta dele, ele se levantou e foi levar o pão para o seu vizinho, para o seu próximo. Então, por que foi que aquele homem recebeu o que ele foi buscar? Porque ele insistiu, ele perseverou. E o outro deu porque se sentiu incomodado de tanto que ele insistiu. Aí ele resolveu se levantar e levar o pão que aquele homem estava pedindo. E conosco não é diferente. Quando nós insistimos em bater na porta do céu com a nossa oração, o Senhor Jesus vai se levantar do seu trono e vai entregar a vitória que você tanto necessita. Porque no final ele diz, né? Por acaso, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? O último versículo dessa parábola. Então, o que Deus está querendo dizer? Muitas vezes nós não recebemos porque não temos fé. Muitas vezes nós não recebemos porque não cremos. Porque lá na parábola da figueira seca, a Bíblia diz: e tudo que pedires em oração crendo, recebereis. Um outro versículo diz que aquele que vem a Deus tem que vir com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você tem fé, você agrada a Deus. Aí, quando você pede, Deus faz. Ah, mas como é que eu vou conseguir fé? A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você ouvir a palavra de Deus ou ler a palavra de Deus, você vai passar a ter fé. Porque é necessário ter fé para que o milagre aconteça em nossas vidas. Então, vamos insistir, pedindo ao Senhor o milagre que nós necessitamos. Se a fé está pouca, pede para Ele que Ele aumenta.
Você não precisa de uma grande fé, você só precisa ter fé. Porque a fé é uma coisa que não se pode medir. A Bíblia diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda é o suficiente para você fazer um monte se transpor de um lado para o outro. Então não precisa uma grande fé, você só precisa ter fé. Sabe quando é que a sua fé cresce? Quando você se vê num momento que você não pode resolver nada, aí você apela para a fé, você apela para Deus, que não tem mais para onde correr. Aí você clama a Deus e diz só o Senhor para fazer na minha vida. Aí a sua fé entra em ação e o milagre acontece. Aí a sua fé cresce. Porque cada vez que Jesus faz um milagre na nossa vida, cada vez que Deus te dá uma bênção, a sua fé aumenta. Por isso é importante perseverar em oração, sem desistir, sem desanimar. Persevera. Bate lá na porta do céu. Jesus, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Aí ele vai transformar a sua vida e vai entregar o seu milagre. Amém? Mas não desista, faça como aquela viúva que não desistiu, que bateu na porta daquele juiz, insistiu, implorou até que ele, sendo um homem ruim, um homem mau, ele resolveu atender aquela mulher. Imagine o nosso Deus que é bom, que é misericordioso, se não vai te atender. Vai sim, viu? Clama ao Senhor, busque ao Senhor, leia a palavra do Senhor, tente conhecer a palavra de Deus e cumprir e obedecer para que os milagres aconteçam na sua vida. Amém? Aquela mulher perseverou e conseguiu a vitória dela. Então você vai conseguir a sua também. Se você perseverar, Deus vai te dar a tua vitória. Em nome de Jesus. Você vai contar a sua vitória, porque Deus é fiel. Então você busca ao Senhor com sinceridade, com confiança, com fé. Se você não tiver, pede a Deus, Senhor, me dá fé. Me dá fé para me alcançar o meu milagre. E Deus vai te dar. Sabe por quê? Porque Ele quer te abençoar. O Senhor quer te abençoar. Mas Ele quer que você também, oração. Orar, falar. São, ação. Oração, ação, agir, né? Orar, falar. Então, fala com Deus e age. Então, como é que eu vou agir? Se levanta, faz igual a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela reagiu. Ela agiu. Quando ela soube que Jesus estava passando ali, mesmo fraca, ela se levantou, saiu se arrastando no meio da multidão, mas ela foi ao encontro de Jesus. Ela foi buscar o milagre dela, então ela agiu. Tem que agir para receber o milagre, amém? Esse é o conselho que eu deixo para você nessa manhã e o versículo do dia, para você perseverar em oração e nunca desistir.